Fala aí, galera, tudo beleza? Como é que vocês estão? Hoje tá uma barulheira aqui na favela, então não reparem se aparecer um funkão aí no fundo do áudio, beleza? Você tá ligado, fim de ano, saidinha dos mano, sabe como que é, né? O vídeo de hoje é sobre Claymore, que emoção, porque muita gente gostou dos vídeos sobre Claymore e eu achei o máximo, né? Porque eu amo este anime, esta obra, este mangá, enfim, né? Então eu vou trazer mais curiosidades sobre Claymore. Mas antes de tudo, por favor, não se esqueça de dar aquele like maroto para ajudar o canal e se inscrever no canal também. E se você conhece algum amiguinho que também goste de anime, manda o meu canal para ele, beleza? Bom, galera, quem conhece a obra sabe muito bem o quão fortes são as Claymores. E aí vem aquela pergunta: por que as Claymores simplesmente não desertam da organização se elas são tão fortes? A gente sabe que a maioria delas não estava ali por vontade própria, porque praticamente todas elas eram órfãs ou outras vezes eram vendidas pelos próprios parentes, enfim, pouquíssimas foram por conta própria, né? Que a gente sabe, só a Priscila e a Claire. Coincidência, né? Porque a gente sabe o histórico entre as duas, né? A Priscila foi porque ela viu o Yoma matar o seu irmão e viu quanto o ser humano era frágil, né? Então ela decidiu se vingar do irmão. E a Claire, óbvio, né? Por conta de Teresa, que foi ali a sua heroína e tal, então ela queria ter um pouco de Teresa dentro de si. Além de sua vingança, né? Óbvio que ela ia querer matar quem matou Teresa. Até eu, né? Então, se é assim, por que elas se sujeitam a tantos mandos e desmandos da organização? Que cá entre nós não é nem um pouco humana, né? A resposta é bem simples. Quando uma Claymore trai a organização, a penalidade é a morte. E essa traição pode ser desde uma simples desobediência de uma ordem da organização, deserção ou descumprir uma das regras, que a clássica é matar algum ser humano. E quando acontece essa traição, a organização envia outras Claymores para poder cumprir a pena. Ou seja, se aquelas que forem cumprir a pena não executarem a Claymore que traiu a organização, logo elas serão consideradas traidoras também. Então vira literalmente um ciclo de medo ali e cega obediência à organização. Então, teoricamente, a única forma de conseguir desertar seria em grupo, que seria bem difícil porque teria que ter muita cautela e correndo risco ainda de serem traídas por outras companheiras. Pra você ter ideia, Teresa, a mais forte de todos os tempos, não conseguiu. Quem dera, né, gente? Isso porque ela era uma das mais habilidosas em suprimir o seu Yoki. Outras Claymores teriam muita dificuldade de conseguir sentir e localizar ela, né? Então você imagina uma Claymore normal, óbvio que ela não ia conseguir. Mas apesar de tudo, algumas Claymores conseguiram fazer essa proeza. Porém, diante de algumas circunstâncias um pouco peculiares. Uma delas foi a Irene, ela foi uma das que foram caçar a Teresa, né, quando a Teresa desertou, e ela se fingiu de morta por Priscila junto com as outras companheiras durante a caçada. Então ela apenas conseguiu porque não tinha mais nenhuma Claymore daquela geração que conhecesse o seu Yoki, já que todas que conheciam foram mortas pela Priscila, né? A gente sabe o massacre que foi ali. Então ela conseguiu suprimir ali ao máximo durante anos o seu Yoki, até aparecer a Claire, né, pra acabar com o sossego dela, né? Ela teve que treinar a Claire e tal, então teve que usar o seu Yoki e acabou sendo encontrada por uma Claymore. E a outra foi a Galatea. Pra quem não conhece, a Galatea aparece lá no anime, ela tem uma habilidade muito especial. Ela consegue sentir o Yoki a quilômetros, ou seja, ela tinha uma habilidade muito especial pra conseguir fazer essa proeza. Além disso, ela foi extremamente inteligente, cara, que como ela conseguia sentir de muito longe, quando uma Claymore chegasse mais ou menos ali próximo dela, ela poderia dar um sumiço ali e tal, né, porque antes da outra Claymore sentir, ela sentiria antes, né. Além disso, ela se refugiou em uma cidade religiosa que não entravam as Claymores, porque as Claymores eram consideradas meio que demônios, né. Então, mesmo que o circo estivesse pegando fogo na cidade, eles não chamavam as Claymores. E com isso ela conseguiu ficar totalmente afastada da organização e tal. Além disso, ela se cegou, furou os olhos para que ninguém percebesse seus olhos de prata. Então ela ficou vivendo ali como uma freira numa igreja de boa, né, com as crianças lá e tal. Então ela ficou super de boa, ela viveu anos assim, né. Ela só se revelou depois, que as outras Claymores que tinham desertado apareceram e tal, mas ela ficou muito tempo conseguindo. Portanto, a gente viu apenas 2 Claymores que conseguiram essa façanha de desertarem sozinha. E detalhe, 2 Claymores, além de serem muito fortes, que elas eram um dígito só, elas conseguiram de acordo com umas circunstâncias totalmente peculiares. Ou seja, qualquer outra Claymore de 2 dígitos, enfim, que tentasse isso, jamais ia conseguir. Óbvio, né? Se Teresa não conseguiu, as outras Claymores também não, né? E quem lê o mangá sabe que as Claymores desertaram, sim, em grupo, fingindo suas mortes durante uma batalha que teve lá, que foi mó
massacre, mas elas só conseguiram porque foi em grupo, sozinhas jamais elas iam conseguir ali. E isso só porque, depois desse massacre, tiveram que produzir uma nova geração de Claymores, porque tinha dizimado os Claymores ali, e nenhuma da nova geração poderia reconhecer o Yoke da geração anterior. Sem contar que foi planejado com muita cautela, elas conseguiam suprimir o Yoke, né? Elas viviam sempre viajando, e só por isso elas conseguiram. E se qualquer uma delas ali desse pra trás, já era o plano, então tinha muito risco isso daí. Então é exatamente por isso que as Claymores simplesmente não desertavam. Não tinha um lugar pra elas poderem fugir, né, sair vazada da organização e viver a vidinha delas. Teresa até conseguiu, né, a gente até se iludiu achando que ela ia viver uma vida normal com a Claire, mas não foi o que aconteceu, né, gente? Porque a organização tinha totalmente um poder ali. Além de serem extremamente rígidos, elas tinham ali um poder psicológico em cima das Claymores, né? Eles usavam as próprias Claymores pra pôr medo em outras Claymores. Então isso tornava praticamente impossível uma Claymore desertar. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de dar aquele like, se inscrever no canal, por favor. Um beijão e até o próximo vídeo.